Olá, amigo assinante, estamos iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Eduardo Henrique Martins. Ele é engenheiro civil, formado pela UNG, UNG, pós-graduado pela Poli, USP e engenheiro de segurança do trabalho, pela Unip. Atualmente é o presidente da SEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Gestão 2010-2012 e reeleito agora recentemente para a gestão 2012-2014. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Roberto. É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Prazer é meu poder estar aqui no seu programa com seus telespectadores. Eduardo, a gente sempre começa, como dizem, pelo começo, né? Como é que foi sua infância e você já despertado o senso empreendedor dentro da família? Assim, minha família é toda de comerciante. Meus pais, meus tios, meus primos, todo mundo veio do comércio. Então, filho de comerciante, Roberto, sabe como que é? Vai logo cedo para o comércio, né? Uhum. Então, desde pequenininho, aos 7, 8 anos, eu já ajudava meu pai na padaria, com pequenos trabalhos, conferência de produtos, estoques para entrega. Desde pequeno já atuando nesse mercado. Isso é importante, né, Eduardo? Porque desperta, né, na criança o senso de responsabilidade, saber lidar com o dinheiro, a importância de como, né, lidar com o dinheiro. Isso realmente foi importante para você? Certamente, eu não vejo mal nenhum em uma criança poder fazer trabalhos colaborando numa atividade profissional. Isso não é escravidão da criança. Pelo contrário, Roberto, como você bem falou, dá responsabilidade para a criança passa a dar mais valor ao dinheiro, começa a ter regras e obrigações a cumprir, respeita o horário. É muito bom, sim. Eu também sou desse tempo em que trabalhar, né, desde cedo era uma coisa comum, normal. E, olha, ninguém morreu por isso. Não. Certamente. Mas você certamente se preocupava com os estudos. E como é que você conciliava os estudos e o trabalho que você exercia com seus pais? Com os meus pais eu só trabalhava aos finais de semana e na época de férias escolares. Sempre durante a semana, no período de escola, sempre fui dedicado aos estudos. E quando adolescente, eu até estudava, Roberto, era em período integral e fazia inglês à noite. Então eu estudava das 6h30 da manhã até as 11 da noite, de segunda a sexta, e trabalhava aos finais de semana na padaria. E você, vindo de uma família assim tradicional, de comerciantes, você tinha todo um futuro já promissor, né? Na verdade, era só dar continuidade ao que seus pais já faziam, e muito bem. Mas você resolveu também ser engenheiro, né? Como aconteceu isso na sua vida? Certamente. Na época de adolescente, sabe que os pais sempre te forçam, entre aspas, né? Mas te encaminham a fazer um curso superior, e comigo foi a mesma coisa. Porém, eu sempre gostei da atividade de engenharia. Quando formado, assim concluí meu curso, meus pais falaram, bom, agora acabou essa brincadeira, Eduardo, pode voltar para o comércio, você vai ficar apenas no comércio. Eu falei, não, eu quero ser engenheiro e vou lutar para isso. Aí teve uma certa briga doméstica, mas agora, passado alguns anos, minha mãe muito valoriza essa minha decisão atrás. Na verdade, você aproveitou do doce e não queria mais que deixar, né? Você comeu doce, né? Eles quiseram que você fosse engenheiro, depois não queria que você exercesse. Não, a engenharia me despertou uma paixão. Eu tenho paixão pela atividade que eu exerço. Engenharia, para mim, tudo que eu vejo, Roberto, tem engenharia. É verdade. Eu não deixo de observar nada se não for com olhares de engenheiro, analisando aquilo, como que o engenheiro fez. Porque tudo na nossa vida, Roberto, foi feito, projetado por um engenheiro. Então eu reparo nesses pequenos detalhes. Bacana. Mas mesmo sendo um profissional liberal, você tem uma veia empreendedora. Você quis empreender o seu próprio negócio. E aí você fundou a Casa do Extintor, não é isso? Sim. Eu comecei a trabalhar como engenheiro em 2000 e comecei fazendo engenharia de prevenção e combate a incêndio. E o mercado me solicitava que eu, além de fazer os projetos, começasse a executar os projetos, vendendo produtos, serviços. Aí eu senti uma grande necessidade que o mercado tinha. O mercado era carente na oferta dos produtos. Engenharia já tinha algumas pessoas fazendo, mas faltava agregar os dois. Você vender o produto e vender a engenharia, dando melhor qualidade para o cliente na necessidade que ele tinha. Isso é interessante, né? Que é uma visão muito clara de mercado, né? Você viu um nicho de mercado interessante e aproveitou para ligar o teu aspecto técnico com a necessidade dos seus clientes. Né? Isso foi muito bom. E foi, como eu disse, por própria necessidade mesmo dos clientes. Você não tem aquele mercado aberto, aquele nicho, porque você tinha as empresas só de equipamentos ou um escritório só de engenharia. Não tinha ninguém que fizesse os dois serviços ao mesmo tempo. Bacana.
Realmente é uma visão empreendedora, né? Você vê ó, aquele espaço, né, que você pode aproveitar e foi em cima. Mas é diferente. Uma coisa é você aproveitar um comércio uma empresa já em andamento e você participar, né, como você fez quando criança, e outra coisa é você ter a sua própria empresa. Quais foram as principais dificuldades que você teve nesse início de empreendedorismo? Foi muito difícil abrir a empresa, Roberto. Eu era tudo na empresa. Eu era o motorista, o entregador, o carregador, atendia o telefone, fazia as visitas técnicas, preparava tudo. Era difícil. Fazia a área de marketing, telemarketing, financeiro, administrativo. Não tinha outra opção. Eu só tinha aquela opção. Para dar certo o meu negócio era assim. Porque o meu pai me falou na época, filho, se você quiser ser engenheiro, tudo bem, mas eu não vou poder te ajudar, porque eu não conheço isso. Ele tinha razão. Ele não poderia me dar um know-how que ele não tinha. Então eu tive que ir arregaçar as mangas, ir à luta, ir em frente e tentar descobrir esse mercado novo, desbravá-lo a partir de então. Então, Eduardo, o que eu gostaria de chamar mais a atenção desse início que você está comentando, em que você acabava fazendo tudo, essas dificuldades, o que você tira de experiência de tudo isso para quem está com uma ideia também de montar um primeiro comércio, uma primeira empresa e vai enfrentar situações parecidas com a sua? Roberto, o que eu sempre digo para os meus amigos, primeiro, comece pequenininho, para você sentir as deficiências que você vai ter, as necessidades do mercado e as dificuldades de desenvolver essa atividade. Quando você começa pequenininho, os erros são pequenos e fáceis de serem corrigidos, e aos poucos você pode se estruturar para crescer bem e crescer de forma sólida. Então eu nunca atropelei etapas, sempre preferi crescer aos pouquinhos, de forma sólida, atendendo bem o meu cliente, dando atenção e satisfação para ele. E como eu fazia todas as etapas do processo, hoje eu sei muito bem como o processo tem que ser desenvolvido. Eu, de olhos fechados, eu sei como a minha empresa tem que funcionar. Bacana. É como você disse, na verdade, se você dá um passo ante o outro, né, se tiver alguma queda, a queda não vai ser tão grave assim que não dê para se recuperar. Isso é importante, né? Isso é, eu já vi, infelizmente, alguns colegas que cresceram muito, rapidamente, de uma vez só, e quebraram. A sua empresa faliu e ele não conseguiu mais se reerguer no mercado. Até o nome dele, como profissional, ficou arranhado e ele teve que abandonar a sua veia empreendedora. Bacana. E você ainda se dedica ao ramo de comércio? Hein? Sim, ainda me dedico, Roberto. Isso é um pouco que está no sangue da família. Eu ainda tenho uma padaria que fica no prédio da família, o prédio da minha mãe. Eu ainda toco essa padaria, né? Faço parte administrativa e contábil da empresa, mas eu tenho uma pessoa que cuida da parte do dia a dia, do comércio, das vendas dos produtos. Tá? Aonde fica essa padaria? Fica no Tabuão. Tabuão. É o lugar onde eu nasci, fui criado. Todo mundo que se conhece, né? Todo mundo me conhece, Roberto. Eu ando na rua, todo mundo para, me cumprimenta. É muito prazeroso, é uma satisfação muito grande você andar na rua, no bairro do Tabuão, bairro um pouco mais periférico da cidade, e ser bem tratado pelas pessoas. As pessoas atravessam a rua para vir me cumprimentar, passam na frente do meu comércio, voltam para me cumprimentar. É muito gratificante, eu fico muito feliz em viver o dia a dia no bairro do Tabuão. Isso tudo é fruto de trabalho e seriedade. Acho que você vai construindo um nome, né? E o respeito das pessoas, né? Ganhando o respeito, na verdade. Certamente, você lidando com as pessoas, tratando as pessoas com o devido reconhecimento que as pessoas têm. Cada pessoa, na sua individualidade, merece o respeito do tratamento, claro, de um cumprimento amigo. É muito legal. E como é que você concilia? Você sendo comerciante, tendo sua empresa, né, administrando essa empresa, e sendo engenheiro no seu dia a dia? A carga horária é grande. Algumas pessoas pensam que é muito fácil. Não, é muito fácil, mas não vem o trabalho que tem, né? Como diz o ditado, vem as pingas que eu tomo, mas não vem os tombos que eu levo, né? Verdade. Mas eu consigo sim conciliar. Eu tenho uma equipe hoje que me ajuda, tenho uma pessoa que administra a padaria, tenho a minha secretária no meu escritório, e o escritório é em cima do prédio da padaria. Então isso facilita. Então eu criei essa logística. A Casa do Extintor, antigamente, ela não era no mesmo local, era no centro de Guarulhos. Eu a levei para lá justamente para poder melhor gerenciar e administrar o meu tempo e criar uma logística onde eu pudesse estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Quando eu fiz a sua apresentação, eu mencionei que você também, além de empresário, né, engenheiro, você também é presidente da SEAG, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos Agrônomos de Guarulhos.
Como é que é essa experiência, né, além de ter todas essas atividades empresariais, também ser presidente? É algo que me orgulho muito. Como eu falei, engenharia é minha paixão. Então, desde formado, assim que eu me formei, a primeira atitude que eu tive foi me filiar, me associar à Associação dos Engenheiros. Eu achei que eu tinha que estar junto com os meus pares, inclusive para aprender um pouco o que seria a engenharia fora do ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico eu já tinha conhecido, claro, mas eu queria ver o mercado, como é que funciona o relacionamento interpessoal com os profissionais, e fui direto na associação. Lá chegando, fui recebido pelo presidente, me associei, e depois de algum tempo, o meu amigo engenheiro Flávio Nares falou: Eduardo, vai ter eleição no conselho da SEAG. Você é engenheiro, vamos lá participar. Vamos conhecer isso, Flávio. Aí eu fui, participei, aí já comecei a entrar no conselho deliberativo. Então, um ano e pouco que eu participava da associação, eu já participava também das decisões da associação. Aí eu ocupei alguns cargos de diretoria, fui secretário do conselho deliberativo, do doutor engenheiro Plínio Tomás. Depois eu fui presidente do conselho deliberativo. Daí eu tomei a decisão, não única, mas sim num grupo de profissionais da cidade, os associados, que falavam: Eduardo, precisamos de um engenheiro novo, com sangue novo, para ser o presidente da associação. Então, né, nesse sentido, eu falei: vamos encarar esse desafio. Mais um desafio. E tocar esse processo. E você já exerceu um mandato. Como foi essa experiência, viver como um presidente? Foi muito bom, Roberto, quando você consegue fazer algo em prol do profissional e você anda na rua e ouve um profissional falar com você, ou junto com a minha diretoria, é muito comum, minha diretoria atuante, os meus diretores vêm falar na reunião: Eduardo, encontrei um amigo engenheiro que disse que a associação o ajudou nisso, que ele teve pelo nosso jornal uma informação que ele não tinha, ele encontrou no nosso site uma informação que ele buscava. Então isso é muito legal quando você pode propiciar melhorias para o exercício profissional na cidade. Bacana. Eduardo, nós temos agora um pequeno intervalo, nós vamos continuar com você no segundo bloco, contando um pouquinho mais da vida empreendedora do Eduardo, inclusive uma pessoa que se dedica não só à parte empresarial, como também à profissão de engenheiro, e tem a honra de presidir uma entidade tão importante como a SEAG em nossa cidade. Espero que você volte com a gente no segundo bloco para saber um pouquinho mais da vida de Eduardo Henrique Martins. Até lá.